Caros acadêmicos, sou o professor Francisco Cardoso Mendonça e vou trabalhar com vocês a disciplina História da Educação. Quero iniciar minha fala com vocês nesta aula de hoje com o pensamento de Cora Coralina, onde ela diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O saber se aprende com mestres e livros. A sabedoria com o corriqueiro, com a vida e com os humildes. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando sempre se terá o que colher. Este pensamento é com ele que nós precisamos levar a nossa caminhada e sabendo que temos já o ponto de partida e que o nosso ponto de chegada deve ser o conhecimento adquirido por meio das atividades e de tudo aquilo que acontecerá na disciplina. A partir de agora, então, vamos detalhar um pouco para vocês a história da educação da antiguidade até os nossos dias. Para isso, eu lancei mão de um texto que é um artigo de Ricardo Antônio Viotto. E nesse artigo, ele traz a obra de Mário Alighiero Manacorda. Essas referências estão também para vocês nas atividades propostas. Primeiro, ele trata das ideias pedagógicas em cada tempo histórico. E ele inicia sua trajetória pelo Egito, adentra na Grécia e em Roma, passa pela Idade Média e Moderna, chegando à Idade Contemporânea. Em Roma, o lugar da moral, cívica e religiosa, as tradições pátrias têm história marcante, sendo o primeiro educador o pater familias, ao contrário dos gregos que tinham um estrangeiro ou um escravo, que eles consideravam o pedagogo. Em Roma, o educador era o próprio pai. O objetivo do ensino era aprender as tradições pátrias e a realizar treinamento militar. Prevalece, então, a escola do tipo grego, tornando a cultura grega um patrimônio do Império Romano, transmitida à Europa medieval, moderna, até nossa civilização. Na Alta Idade Média, por volta do século V d.C., houve a implantação de reinos romano-bárbaro no Ocidente. A autoridade política autenticamente romana era a Igreja e, em especial, o Papado. A escola classe nessa época, então, perde lugar para a escola cristã. A Igreja assume a organização da escola romana. Nasce a cultura considerada escolástica, onde não se admitia erros dos aprendizes. Houve a proibição da leitura dos livros clássicos, pois estes ficavam sob a guarda dos bibliotecários do mosteiro. Um rigoroso controle por parte da Igreja. Ainda na Idade Média, no século VII e IX, entre os séculos VII e IX, a Igreja continua sendo a responsável pela escola. Houve a liberação da Igreja para instruir os leigos, pessoas que não tinham formação, conhecimento. A instituição da escola pública de Estado surge nessa época na França. Aí, nesse momento, a Igreja retoma sua função de educação em Roma. Houve o prenúncio de uma educação laica. Quem ensinava podia fazer livremente. No ano 1000, houve a liberação do poder feudal, com grande incentivo às atividades culturais e educativas. Especialmente isso ocorreu na Itália. O Papa Alexandre III estende o ensino aos leigos pobres e permite que os detentores da licença em docência ensinassem de forma livre. Isso foi possível e aí surgiu daí a ideia das universidades e faculdades. Ocorrendo então heranças culturais mais importantes na Idade Média para a nossa civilização. Entre os anos 1000 e 1453, houve o nascimento da burguesia urbana. Surge a escola de uma sociedade mercantil totalmente livre da interferência da Igreja e do Império, havendo então avanço do movimento humanista que critica a escola da Idade Média e seu sadismo pedagógico.
o tema recorrente dos humanistas era a necessidade de compreender a criança e educá-la de acordo com sua índole, numa clara compreensão naturalizante deste sujeito. Já na Idade Moderna, período compreendido entre 1453 e 1789, surge então o Renascimento, surgindo a existência da Reforma e Contra-Reforma religiosa e a utopia da Revolução. Nesse período surge também a invenção da arte e da imprensa. Houve a necessidade da Igreja chegar às classes populares, onde Lutero, nesse momento, emerge com a reforma da Igreja. Para Lutero, todos podiam ler as Sagradas Escrituras e interpretar a palavra, não mais submetido à Igreja Católica. Houve o surgimento do sistema Ratio Studiorum, que foi a contra-reforma da Igreja Católica, criando o sistema de formação escolástica jesuítico que espalhou para o mundo todo. Pesquisas surgem nesse momento sobre metodologias ativas, o método de Comênios. Ainda na Idade Moderna, na Inglaterra, houve o pensamento de Locke, com a preocupação dele, onde as crianças seriam supridas pelas paróquias. Eram crianças pobres e a escola era voltada para o trabalho. Já na França, houve a separação da didática como organização e cultura entre o ler e o escrever, surgindo então o movimento iluminista, que foi na figura de Rousseau, considerado então o pai da pedagogia moderna. Nasce nesse período a nova consciência política, onde seus precursores, os teóricos da época, são Smith, Ricardo, Marx e Engels. Acontecendo a partir daí, então, a politização, a democratização e laicização da instituição, onde ocorreram nesse período as revoluções da América e da França. Surgindo daí a nova pedagogia, onde tem como precursores teorias de Rousseau e Pestalozzi. Eles apregoavam pela compreensão da psicologia infantil e da didática. Depois da Idade Moderna, nós passamos para o período da história considerado Idade Contemporânea, que vai do século XVIII até os dias atuais. Nesse período, nós tivemos o legado da burguesia revolucionária considerada liberal-democrática. Houve também o surgimento, a pedagogia ganha características políticas e natureza social. E também o deslocamento das populações do campo para as cidades. Isso acontece em razão do desenvolvimento industrial decorrente da acumulação do capital e do conhecimento científico, surgindo então o novo proletariado. Daí, a instrução em massa passa a atender ao sistema capitalismo por meio do técnico profissional, surgindo aí os movimentos utópicos socialistas. Daí nasce a pedagogia social, baseada em Marx e Engels, que definem como socialismo científico. Já no século XX, na França, a França mantém as escolas livrescas e verbalísticas. No entanto, nos Estados Unidos, há a educação voltada para o fazer e aprender. Já na Rússia, surge a escola politécnica e na Itália, com base em Marx, se propõe a escola unitária. As contribuições de Manacorda estão voltadas para as reflexões valiosas sobre a escola. Percebemos então que o texto de Ricardo, ele consegue abordar o período da história e como ocorreu a educação nesse período, com uma forte compreensão do que nós podemos ter a partir de agora nessa disciplina que será tão importante para vocês durante o processo de aprendizagem. Desejo a todos vocês bons estudos e podem contar com nossa equipe. Estamos sempre à disposição.